TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, bom dia, seja muito bem-vindo a essa nossa edição de resumo da semana. Bom sábado para você, bom domingo também, por que não? Bom dia, Roberta. Bom dia, Nana, bom dia para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode mandar para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais. Tem nosso e-mail, TVC16, que isso, gente? TVC Correio da Manhã, @gmail.com, agora saiu. E o nosso WhatsApp está aí na tela, que é o meio mais rápido de você entrar em contato com a gente, DDD 24 998398384. Conta pra gente, como é que está o seu bairro hoje? Amanheceu como? Tem luz, tem ônibus, tá tudo ok? Conta pra gente, esse jornal é todo feito para você. Além dos nossos canais, você pode ficar muito bem informado com o nosso jornal em 2 bancas ou acessando o nosso site. Agora sim, tvc16.com. Vamos então às notícias deste sábado, dia 20 de janeiro. Olha, feriado de São Sebastião. Feriado de São Sebastião. Feriado no Rio de Janeiro. Ministério do Trabalho atualiza valores do seguro-desemprego para 2024. Produção industrial fluminense cresce 3,7% em novembro em 2023. Bolsa Família é antecipado para beneficiários atingidos pela chuva no Rio de Janeiro. MPRJ pede esclarecimentos à Prefeitura de Paraíba do Sul sobre a entrega das obras em quadra poliesportiva. Ônibus da Petroita é apreendido por licenciamento atrasado em Petrópolis. Ônibus pega fogo no centro de Petrópolis. E mais, Prefeitura de Petrópolis diz que Teatro Dom Pedro será reaberto até julho deste ano. Agora no Correio Serrano, na TV. E a gente começa essa edição de sábado dando uma passadinha pelo nosso jornal Correio Petropolitano, que está nas bancas para você, né? Sexta, sábado e amanhã, domingo. E a gente vai lá na página 12, porque a Enel é a segunda concessão mais processada no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A concessionária, olhem só, acumula 25,5 mil processos só em 2023. A Enel Distribuição Rio foi a segunda empresa com maior número de ações nos juizados especiais cíveis do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em 2023. Segundo dados do TJRJ, foram exatamente 25.524 processos contra a concessionária de energia por problemas como cobranças indevidas e fornecimento inadequado do serviço. Pois é, e a Enel não respondeu, nós entramos em contato com a Enel, mas a Enel não respondeu em relação ao levantamento do TJ do Rio, e a ANEEL também foi procurada a respeito da fiscalização das concessionárias, mas não respondeu até o fechamento desta edição. Vamos ali para o lado para as petropolitanas, porque o Ministério Público do Rio apura falta de transparência na Prefeitura de Petrópolis. E a gente falou disso a respeito desse tema a semana toda, né? A segunda Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Petrópolis está abrindo um inquérito civil para apurar os fatos apresentados em uma denúncia feita pela Transparência Brasil contra a Prefeitura de Petrópolis ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Como o Correio mostrou em primeira mão nas últimas semanas, a Prefeitura foi denunciada por sonegar e dificultar o acesso da população a informações sobre gastos com recursos utilizados para a recuperação da cidade após as tragédias de 2022. Além disso, além da denúncia deste ano, feita pela entidade, o Ministério Público também já moveu uma ação civil pública que tramita na Justiça e que também apura a falta de transparência da Prefeitura de Petrópolis. Alguns fatos narrados na denúncia já eram objeto desta ação em 2022.
E ali ainda nas Petropolitanas, nova audiência sobre o transporte. O desembargador Wilson do Nascimento Reis, do Tribunal de Justiça do Rio, suspendeu a audiência prevista para esta quinta-feira, dia 18, que debateria a questão da precariedade dos ônibus da Petroita e Cascatinha na 4ª Vara Civil de Petrópolis. O magistrado atendeu a um pedido das empresas que alegaram a impossibilidade de audiências até o dia 20 de janeiro, conforme o Código de Processo Civil. As viações também consideraram que a participação compulsória de agentes públicos que não configuram na ação civil pública ampliava os efeitos subjetivos do processo. E vamos então para a nossa página 19, ver os destaques de lá, uma página especial com o título 2 anos após a tragédia, vítimas seguem sem apoio. Nessa primeira foto, muito significativa, crianças brincam em meio aos escombros do que sobrou do Morro dos Ferroviários. É claro que isso aqui não é como estava na tragédia, Claro. né? O mato já tomou conta de grande parte e é isso, quando não se faz nada, o mato vai tomar conta e depois de uns anos, né? Os Agora, governantes Roberta, acham que, tipo assim, a pessoa, o mato tomou conta, o mato Escondeu. escondeu e é como se nada tivesse acontecido. Agora, Quem você sofreu, imagina para essas pessoas que estão ali todos os dias, desde a tragédia, É, como é abrir a janela de manhã cedo e olhar para esse cenário. e ver que perdeu muitas vezes familiares, Sim. amigos, pessoas da comunidade, né? E nessa página, famílias ainda moram em casas interditadas e esperam por políticas efetivas. Faltando menos de um mês para completar 2 anos da maior tragédia que atingiu Petrópolis, moradores seguem sem assistência necessária. Segundo a presidente da Comissão de Vítimas das Tragédias da região serrana do estado do Rio de Janeiro, Cláudia Renata Ramos, cerca de 3.200 famílias ainda necessitam de uma moradia digna. Entre essas, algumas ainda são remanescentes da tragédia de 2011, Olha, uma das maiores que já atingiu a região serrana, atingiu mais Teresópolis do que Petrópolis, na verdade. Aí abre aspas aqui para falar dela, as medidas tomadas pela Prefeitura após as 2 tragédias 2011 e 2022 não foram eficientes. Estamos com problemas para receber verbas do governo federal por meio do PAC em costas devido a uma falta de prestação de contas do PAC 1 e 2 desde 2012 até agora, enfatizou Cláudia na entrevista dada ao Correio Petropolitano. ainda nessa reportagem, Nana, diz o seguinte: 2 anos se passaram e nada mudou. Cerca de 2 anos após o acontecido, a equipe do Correio Petropolitano esteve no Morro dos Ferroviários e também no Morro da Oficina, onde morreram o maior número de pessoas na tragédia de 2022. Sim. O local onde também estão sendo realizadas obras de drenagem, estabilização e proteção de encosta por parte da administração municipal pelo valor de pouco mais de 21 milhões, com prazo de término ainda este ano. Ao chegar no local, um cenário similar ao de 2 anos atrás, terras, escombros e restos de casas. Conversamos com um morador do Morro dos Ferroviários, que não teve a casa diretamente atingida pela tragédia, mas vive em zona de risco. E vocês veem eles aqui na foto, né? É o seu Carlos esse Raimundo, aqui. ele tem 58 anos de idade, ele vive com a irmã que tem dificuldade de locomoção e ele está com bastante problema porque cortaram a água dele, cortaram a internet, cortaram a luz, então ele tem passado com bastante dificuldade. Pois é, e questionada, a Prefeitura de Petrópolis não respondeu até o fechamento desta edição sobre os fatos apresentados na nossa reportagem. A gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que o Ministério da Saúde acompanha e apoia estudos da vacina contra a dengue. E você vai ver também que o governo do estado envia máquinas para desassorear rios e reforçar a distribuição de alimentos e insumos nas cidades da região metropolitana atingidas pelo temporal da última semana. O Correio Serrano volta já.
é jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Estamos de volta. Após a chuva registrada na região metropolitana do Rio, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome anunciou que vai unificar o pagamento do Bolsa Família na cidade do Rio, antecipando o benefício para as vítimas da chuva na capital do estado. Dessa forma, os beneficiários da capital fluminense podem sacar a parcela de janeiro no primeiro dia de transferências, que será na quinta-feira, dia 18, sem a necessidade de seguir o calendário escalonado conforme o número de identificação social, o NIS. Além da capital, São João de Meriti, Belfor Roxo e Nova Iguaçu são outros municípios afetados pelas fortes chuvas que desde sábado atingem o estado do Rio de Janeiro. Até a tarde da última segunda-feira, 12 pessoas morreram, uma permanece desaparecida e mais de 920 foram afetadas. Outros municípios, como Duque de Caxias, Teresópolis, Casimiro de Abreu, Saquarema, também entraram na lista de municípios em atenção. As ações iniciais são válidas por 2 meses e incluem ainda a autorização de saque sem o cartão e sem o uso de documentos para os beneficiários que tenham perdido, com o uso da declaração especial de pagamento emitida pela gestão municipal. E ainda falando sobre os transtornos da chuva, na tarde de segunda-feira o governador Cláudio Castro se reuniu com as secretarias e órgãos estaduais e determinou a criação de um grupo de acompanhamento de gastos para agilizar o atendimento aos municípios atingidos pela chuva, com as demandas locais, como a aquisição de maquinários, inclusive.
Durante a reunião, Cláudio Castro se solidarizou com as famílias vítimas da tragédia. Além disso, por ordem do governador, a entrega do cartão Recomeçar, no valor de R$ 3.000, será pago em parcela única para a população prejudicada pelo temporal e vai ser agilizada. O benefício cobre despesas com mobiliário residencial, eletrodomésticos e materiais de construção. Equipes da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos estão nos municípios, prestando assistência técnica às prefeituras responsáveis pelos cadastros. A previsão é começar a liberar os recursos até a próxima semana. O governador disse ainda que está em contato com os órgãos do Estado, as prefeituras e o governo federal desde as primeiras horas de sábado. Solicitou ainda mais de R$ 733 milhões por meio do novo Programa de Prevenção a Desastres ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para a realização da obra do Rio Botas em Nova Iguaçu. No total, o Estado do Rio de Janeiro enviou 84 projetos para o governo federal, somando 6,9 bilhões de reais. E o governador Cláudio Castro também está articulando com a empresa Light sobre o reabastecimento do fornecimento de energia em algumas regiões. O governo do estado está nas ruas da Baixada Fluminense com mais de 100 máquinas, como retroescavadeiras e caminhões, auxiliando os trabalhos das prefeituras. Desde as primeiras horas, a Secretaria de Desenvolvimento Social atende os moradores dos municípios atingidos. Para prevenir e combater desastres naturais, desde 2021, o governo do estado está investindo, por meio do Pacto RJ, 4,3 bilhões de reais em obras e projetos pautados pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU, além de ações do Limpa Rio. São 1,9 mil intervenções para drenagem, dragagem, pavimentação asfáltica, contenção de encostas, obras de micro e macro drenagem pluvial e outras melhorias para garantir a segurança da população. Ao menos 12 mortes foram registradas pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro até amanhã de segunda-feira, em decorrência do temporal que atingiu vários municípios no último fim de semana. As ocorrências mais graves aconteceram em municípios das regiões metropolitana e Baixada, com inundações, deslizamentos de terra e interdições nas estradas. Foram mais de 180 ocorrências relacionadas às chuvas nas últimas 24 horas em todo o território fluminense. Em um boletim atualizado pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira, 11 mortes foram confirmadas até o momento em decorrência das chuvas nas cidades do estado. A corporação informou ainda que segue com busca ativa por uma vítima desaparecida no Rio Botas, em Belfor Roxo, na cidade do Rio de Janeiro. Ainda no sábado, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, montou um gabinete de crise avançado na Arena Cultural Jovelina Pérola Negra, na Pavuna, um dos bairros mais castigados pela chuva. Segundo a prefeitura, a estação meteorológica em Anchieta registrou 259,2 milímetros, volume 40% maior do que o previsto para todo o mês, um recorde histórico. Os municípios da Baixada Fluminense entraram em alerta máximo por conta da tempestade que atingiu a região metropolitana no último sábado. De acordo com a Defesa Civil, houve registro de 102 milímetros de chuva em 4 horas, aproximadamente 33% da média do mês de janeiro, que é de 305,8 milímetros. Em Duque de Caxias, a rodovia Washington Luiz foi atingida por alagamentos no sentido Rio de Janeiro. Um trecho da rodovia próximo à refinaria de Duque de Caxias, a Reduc, na altura do quilômetro 113, foi atingida por bolsões d'água, o que interrompeu a via para a passagem de veículos. O retorno da Reduc também foi interrompido no domingo, o que gerou mais congestionamentos. Na ocasião, a Polícia Rodoviária Federal interditou a BR-040 no quilômetro 113 por volta das 5 horas da manhã de domingo, no sentido Rio de Janeiro, por conta do alagamento da pista. Por volta de 12h40, em conjunto com a Concer, a PRF retirou a divisão da pista no quilômetro 109 para abrir uma nova opção de retorno entre os sentidos Rio de Janeiro e Juiz de Fora. E também para a implantação de uma pista reversível para escoar o tráfego. A situação complicou a viagem dos motoristas que precisavam passar pela região. A comunicação com a Concer estava quase nula, a gente mandava mensagem, não sabia o que estava acontecendo, mas pelos aplicativos de Waze e Google Maps estava tudo ok. Resolvi ir e realmente estava tudo ok para quem estava indo para Petrópolis ontem, na hora do almoço mais ou menos, mas quando a gente estava passando pela Reduc, a gente viu 100% parado por causa dos bolsões da Reduc ali, sentido Rio de Janeiro.
trânsito de quilômetros 100% parado e eu acho que a gente achou um absurdo, a Concer não falou direito o que estava acontecendo com as pessoas, ninguém sabe direito até agora qual vai ser a solução para esse problema, mas o fato é que tiveram que fazer essa reversível e agora os dois lados estão com problema pelo visto. Na tarde de domingo foi iniciada a operação da pista reversível, com desvio do trânsito sentido Juiz de Fora pela pista lateral da rodovia. Também na parte da tarde, motoristas realizaram uma manifestação contra a Concer no mesmo trecho. Os manifestantes ocuparam parte da pista reversível por conta das interdições causadas pelos bolsões d'água. Na noite de domingo, a Concer informou que foi concluído o escoamento de todos os veículos retirados entre o alagamento no quilômetro 113 e a reversão no quilômetro 109. Já na manhã desta segunda-feira, a concessionária abriu uma nova reversão no quilômetro 113 para o sentido Rio de Janeiro, que apresentou retenções. De acordo com a Concer, a faixa revertida poderá ser adotada a qualquer momento, se necessário, de acordo com a previsão do tempo para a região. Mais uma vez, na manhã desta segunda-feira, os motoristas enfrentaram congestionamentos na região. Saí de Petrópolis às 7h30, a BR-040 estava normal até chegar na Baixada aqui. Às 8h24 eu cheguei na Baixada e entrei nesse trânsito aqui. Logo depois do pedágio começa o trânsito. Eu cheguei às 8h20 no trânsito, estou até agora aqui, ainda não cheguei na tal da faixa reversível que contorna o Bolsão. Equipes do governo do estado montaram uma força-tarefa para dar suporte às prefeituras para minimizar os danos causados pelo temporal. Desde sábado, o estado disponibilizou equipamentos como retroescavadeiras e caminhões para os municípios da Baixada Fluminense. Em nota, a Polícia Rodoviária Federal informou que, devido às fortes chuvas, houve um alagamento na sede da Superintendência em Irajá. A corporação informou ainda que os serviços de policiamento e fiscalização das rodovias seguem inalterados. Ainda sobre as chuvas, a Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas e o Instituto Estadual do Ambiente enviaram mais de 100 máquinas para desassorear rios e canais e realizar a limpeza de pontos estratégicos dos municípios. Já a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos distribuiu refeições e insumos às vítimas. De acordo com o governador Cláudio Castro, a determinação é de que todos os órgãos estaduais atuem em parceria com as prefeituras das cidades afetadas. Foram preparadas mais de 8.400 refeições, sendo 2.000 cafés da manhã e 3.200 quentinhas extras. Também estão sendo distribuídos colchões, kits de limpeza e higiene, garrafas e fardos de água, cestas básicas e kits de enxoval para famílias em Mesquita, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, Belfor Roxo, Queimados e Japeri. O estado do Rio registrou 84 desabrigados e 459 desalojados em consequência das chuvas. A população afetada é estimada em mais de 790 mil pessoas. Vir aqui para a gente melhorar essa integração entre as equipes, para que a gente possa estar ajudando essa canalização aqui e também colocar toda a nossa estrutura da Secretaria de Assistência, Cartão Recomeçar e os outros programas que a gente tem à disposição. No município de Duque de Caxias, o governo do estado atua em parceria com a prefeitura na desobstrução do canal do Caboclo, que atravessa o centro da cidade. As máquinas estão trabalhando na limpeza do sistema de canalização de águas das comunidades Vila Ideal e Parque Vila Nova. Janilton Soares de Lima, de 52 anos, é morador da Vila Ideal e elogiou o trabalho de limpeza em sua região. Moro aqui há 50 anos, eu nunca vi uma chuva dessa, que hoje foi imensa mesmo. Já teve várias chuvas, mas não igual essa. Essa foi até o limite mesmo, passou do canal. Hoje o pessoal está trabalhando desde cedo aqui para ver se alivia, né? Alivia o máximo possível. Em Duque de Caxias, a Secretaria de Desenvolvimento Social ampliou o fornecimento de comida no Restaurante do Povo. No local foram preparadas 2.000 refeições extras. Diariamente, o restaurante já fornece 2.000 cafés da manhã e 2.000 refeições na hora do almoço. O Restaurante do Povo de Caxias virou polo de acolhimento multidisciplinar, integrando ações dos órgãos do estado e do município. O Núcleo de Atendimento ao Cidadão enviou uma equipe ao local para realizar o cadastro de benefícios e encaminhamento para
retirada de documentos. Em São João de Meriti, foram preparados 1.200 kits de café da manhã para os moradores. Cada lanche contém um pão, uma fruta e o café. Então, sendo servido por volta de 1.200 kits, entre um pão, uma fruta, café com leite. Para mim está sendo gratificante estar nesse projeto, né? E também o meu lado humano e também profissional, está servindo essas pessoas. Não só olhando para o lado profissional, mas também para o lado humano. Já em Ricardo Albuquerque, zona norte da capital, o CIEP 418 Antônio Carlos Bernardes está acolhendo 145 pessoas. Nesta terça-feira, o governador Cláudio Castro se reuniu no Palácio Guanabara com os ministros de Estado da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, o ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima substituto, João Paulo Capobianco, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome substituto, Osmar Almeida Júnior, com a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, e prefeitos para discutir ações de recuperação dos municípios atingidos pela chuva. A produção industrial do estado do Rio cresceu 3,7% na passagem de outubro para novembro e ficou acima da média nacional, de acordo com pesquisa realizada pelo IBGE. O setor da indústria é responsável por 24% do produto interno bruto do estado do Rio de Janeiro. De acordo com a pesquisa industrial mensal realizada pelo IBGE, a produção fluminense cresceu 3,7% no mês de novembro. Na comparação com o mesmo período do ano passado, a alta é de 10,5%. O resultado é superior à média nacional, que registrou 0,5% em novembro. Quando analisados os meses de 2023, a produção industrial no estado do Rio de Janeiro acumula alta de 4,4%. Os índices foram puxados, sobretudo, pela indústria extrativa, assim como pelo óleo e gás. Na última semana, o PROCON estadual divulgou uma pesquisa de preços com 157 itens escolares mais procurados nesse período. Em 10 sites pesquisados, variações de mais de 600% entre produtos da mesma marca foram identificadas. Em análise à pesquisa, os agentes encontraram variações consideráveis no valor do mesmo produto entre os sites, como uma borracha branca, que variou 639,13%, e uma borracha plástica com cinta, que em um determinado site custava R$ 1,38, e em outro, o mesmo produto custava R$ 9,90. Já a menor variação é de uma tesoura, que oscilou 3,16%, enquanto a segunda menor variação se deu no caderno de caligrafia de 48 folhas, que variou 3,41%. O monitoramento também apurou a média de variação nos preços dos produtos, e as maiores foram analisadas nos compassos de precisão e nas agendas, já os menores nas borrachas. Segundo o PROCON RJ, esse levantamento de valores já é uma tradição da instituição e ajuda o consumidor a economizar, pois comprova que, se houver pesquisa, é possível encontrar o mesmo produto da mesma marca em estabelecimentos diferentes com grandes variações de preço. E a advogada Maiara Souza ainda faz um alerta sobre as listas de materiais que são solicitadas pelas instituições de ensino. Temos que ficar atentos a práticas abusivas que muitas instituições acabam praticando, que seria exigir daquela família, daquele pai, daquele aluno, materiais que seriam de uso coletivo. Dentre eles, o material mais primário seria o papel higiênico, por exemplo, papel toalha, materiais que seriam obrigação da instituição fornecer, de primeira necessidade. Então, todos os materiais que forem de uso coletivo vai ter um apontamento ali, de repente, de uma atividade, uma conduta ilegal por parte da instituição de ensino. Ela ainda destaca que a escola não pode indicar nem o estabelecimento para compra, nem a marca dos produtos solicitados na lista de material, e orienta que os pais e responsáveis precisam notificar a escola se encontrarem algum pedido abusivo na lista. Outra questão que é típica, nesse período é a escola, às vezes, exigir algum tipo de marca ou um local onde o material escolar deve ser comprado. Isso também é uma prática abusiva, não pode. O aluno, a família do aluno tem que ter liberdade de contratação e comprar a material escolar onde melhor lhe convenier. Então, assim, ele não pode exigir daquela família que compre numa loja específica, num local específico.
As secretarias de Saúde e de Energia e Economia do Mar montaram uma força-tarefa para evitar que interrupções no fornecimento de energia afetem o funcionamento de hospitais e de unidades de pronto atendimento, as UPAs. A primeira ação foi levar as equipes das secretarias para o Centro Estadual de Emergência em Energia, que é coordenado pela Semenar, que tem entre as funções cobrar das concessionárias o restabelecimento de energia dos serviços essenciais em casos de interrupção. Nosso trabalho junto com as concessionárias, nosso Centro de Emergência, Risco e Energia, é para poder detectar imediatamente aquelas unidades de saúde que estão com falta de energia e agir diretamente junto com as concessionárias, exatamente pela prioridade dessas unidades. A iniciativa foi apresentada no Seminário de Ações de Resposta a Emergências por Interrupção de Energia Elétrica em Unidades de Saúde. Um protocolo de emergência foi criado para casos de interrupção de energia. As equipes dos hospitais e das unidades de pronto atendimento foram treinadas para receber a capacitação de simulações e também de verificação periódica. Cerca de 150 servidores, entre colaboradores, diretores e profissionais das unidades, receberam a ação. O Centro Estadual de Emergência e Energia também atua com a prevenção e aponta as necessidades de investimento para o aumento de carga. Entre as unidades, o Hospital Estadual da Criança e o Instituto Estadual de Diabetes são unidades que já atuam com protocolos de emergência. Terminou na segunda-feira o período de testes na ferramenta FGTS Digital, edição limitada. Um conjunto de sistemas informatizados que tem como objetivo de gerenciar os diversos procedimentos que envolvem o recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. A previsão é que o sistema entre em funcionamento efetivo a partir de março. Entre as funcionalidades do sistema FGTS Digital estão a geração de guias rápidas e personalizadas, a simulação do valor de indenização compensatória, a multa de 40%, bem como realizar esse tipo para vários trabalhadores de forma simultânea e simular os pagamentos, entre outras funções. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, o Pix foi escolhido como meio de pagamento do FGTS, o que deve otimizar o processo de individualização na conta do trabalhador. As informações de vínculo e de remuneração já inseridas no ambiente do e-social serão reflexo no FGTS, porque o e-social tem finalidade de digitalizar e unificar todas as informações fiscais, previdenciárias e trabalhistas das empresas. Os débitos de competências anteriores à implementação do FGTS digital continuarão sendo recolhidas por meio da guia que foi emitida pela Caixa Econômica Federal. Rafaela Cordeiro, de volta ao estúdio. O Ministério do Trabalho e Emprego atualizou a tabela anual do seguro-desemprego para 2024. A correção levou em conta o Índice Nacional de Preços ao Consumidor de 2023, divulgado na última semana pelo IBGE. A nova tabela para os trabalhadores que tiverem direito ao benefício entrou em vigor na última quinta-feira, dia 11 de janeiro. Com isso, o valor do benefício seguro-desemprego não será inferior ao valor correspondente do salário mínimo vigente, de R$ 1.412. Já os trabalhadores que tinham recebido salários médios acima de R$ 3.402,65 terão direito, invariavelmente, ao seguro-desemprego no valor de R$ 2.313,74. O Ministério da Saúde acompanha com atenção e interesse os estudos relacionados à vacina contra a dengue no Brasil e no exterior, que vão ajudar a compreender os avanços do imunizante no futuro. A vacina foi incorporada no Sistema Único de Saúde em dezembro de 2023, tornando o Brasil o primeiro país do mundo a oferecer a vacina no Sistema Público Universal. Por conta da capacidade limitada de produção do fabricante, no entanto, a vacinação não será feita em larga escala em um primeiro momento. Uma das pesquisas em andamento e monitorada pela pasta acontece no estado do Mato Grosso do Sul e é liderado pela Universidade Federal do Estado em parceria com o fabricante da vacina. O estudo, coordenado pelo professor e pesquisador Júlio Croda, um dos especialistas colaboradores da Câmara Técnica de Assessoramento e Imunização, tem como expectativa vacinar 150 mil moradores entre 4 e 59 anos até agosto deste ano. Os resultados sobre a efetividade da vacina serão conhecidos ao longo dos próximos meses.
pois a mesma é mais uma estratégia entre as várias frentes que o Ministério da Saúde está adotando para mitigar os efeitos da chegada do verão sobre os casos de dengue no país. Ante a projeção de aumento da doença, a pasta vai investir 256 milhões no fortalecimento da vigilância das arboviroses. E a Sala Nacional de Arboviroses, espaço permanente que vai permitir o monitoramento em tempo real dos locais com maior incidência de dengue, chikungunya e zika, para preparar o Brasil em caso de uma eventual alta nos próximos meses, também foi inaugurada. No Brasil, o Programa Nacional de Imunizações contará com a ajuda dos especialistas para definir as estratégias dos públicos e locais prioritários, já que o esquema vacinal exige 2 doses com um intervalo de 3 meses. Segundo dados do Ministério da Saúde, ao longo de todo o ano de 2023, foram notificadas 1.658.816 casos de dengue e 1.094 óbitos em decorrência da doença. E você vai ver depois do intervalo que o Hospital Santa Teresa aceita manter convênio até o dia 31 de dezembro. E você vai ver também que a Polícia Federal deflagra a Operação Farnel em endereços em Petrópolis e Areal. A gente volta já. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta e agora a gente vai voltar a falar das chuvas. A tempestade registrada no último fim de semana também gerou transtornos no interior do estado do Rio. Em Petrópolis foram registrados alagamentos, quedas de árvores e interrupções no fornecimento de energia. Em Paraíba do Sul, as comemorações dos 191 anos da cidade foram canceladas.
Nesta segunda-feira, a Defesa Civil de Petrópolis informou que foram registradas 28 ocorrências devido à chuva, sendo 17 no último sábado e 11 referentes ao último domingo. Segundo o órgão, 2 famílias ficaram desalojadas e foram encaminhadas para a Secretaria de Assistência Social. Ao longo do fim de semana, quedas de árvores, alagamentos e deslizamentos de terra foram registrados. Por conta do alagamento na rua Coronel Veiga, as linhas da Petroita sofreram atrasos. Na rua Dr. Paulo Hervé, no Bingen, a água tomou conta da rua e afetou a operação das linhas da empresa Cidade Real. Outro alagamento foi registrado na rua Dr. Arthur Dias da Cruz. Na localidade Vicenzo Rivete, uma árvore caiu e interditou a rua Divino Espírito Santo, às 4h45 da tarde de sábado. Na manhã do último domingo, a árvore ainda permanecia no local. Ainda no sábado, um deslizamento de pedra afetou a operação das linhas 119 e 129 Moinho Preto. A BR-040 também foi impactada por conta das chuvas do último fim de semana. No sábado, às 3h30 da tarde, o pedágio do quilômetro 102 em Duque de Caxias foi fechado por conta de deslizamentos de terra entre os quilômetros 96 e 99 na subida da serra. O pedágio foi reaberto apenas às 8h10 da noite. Nos quilômetros 78, 88 e 95 também foram registradas quedas de árvores que afetaram a rodovia e o trecho operou em meia pista. A chuva também gerou a interrupção de energia elétrica em diversas localidades de Petrópolis no último sábado. Entre os locais afetados estão a Avenida Amaral, no Quitandinha, e na Rua Bahia, na localidade Amazonas, desde as 5 horas da tarde. Segundo os moradores, a energia foi restabelecida apenas na madrugada de domingo. Em Teresópolis, segundo a Defesa Civil, 9 ocorrências foram registradas na cidade e 10 pessoas ficaram desalojadas. Em Nova Friburgo, a rua Carlos Alberto Braune foi interditada devido a uma enxurrada que destruiu parte da via. No sul do estado, a chuva também causou transtornos. Em Paraíba do Sul, a prefeitura cancelou as atrações da festa de comemoração pelos 191 anos de aniversário da cidade, que aconteceriam na noite do último domingo. E na manhã de terça-feira, a Polícia Federal deflagrou a Operação Farnel, que investiga desvios de recursos advindos do PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, por parte de uma associação de produtores rurais. Foram cumpridos mandados nas cidades de Petrópolis e Areal. De acordo com as investigações da Operação Farnel, os desvios de recursos advindos do Programa Nacional de Alimentação Escolar são feitos através de alterações nas planilhas de produtos destinados à merenda escolar, entregues por produtores rurais do município de Petrópolis. De acordo com a Polícia Federal, ao longo da investigação, foi possível verificar que representantes da Associação de Produtores Rurais lançavam em planilhas entregues à Prefeitura do município valores e quantidade de alimentos que divergiam do que era realmente adquirido dos agricultores associados. Além disso, adulteravam a qualidade e quantidade dos produtos. Os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de estelionato, falsificação de documentos públicos e crimes licitatórios. O nome da operação, Farnel, significa lanche merenda. Na ação desta terça-feira, policiais federais cumpriram 5 mandados de busca e apreensão expedidos pela primeira subseção judiciária de Petrópolis, em endereços na cidade Imperial e em Areal. Um dos endereços em Petrópolis fica no Quissamã, em um galpão utilizado pela prefeitura como estoque para as merendas das escolas municipais. Também foi informado pela Polícia Federal de que há indícios de que havia a adulteração de informações inseridas em declaração do PRONAF, que é um documento essencial para que o agricultor familiar possa ter acesso às verbas vinculadas ao Programa Nacional de Alimentação Escolar. De acordo com a PF, a operação deflagrada visa enriquecer o conjunto de provas já existentes, de forma a coletar mais elementos que possam estabelecer um montante total dos valores desviados, bem como revelar eventual participação de servidores públicos nas condutas criminosas investigadas. A apuração de informações sobre o fornecimento de alimentos pela produção rural em Petrópolis foi objeto de um relatório produzido pela Prefeitura durante a gestão do ex-prefeito interino Ingo Rames, em 2021.
Segundo o Ingo, a investigação iniciou em 2019 e, durante sua gestão, equipes da Secretaria de Educação foram até as plantações para apurar possíveis irregularidades e o resultado da fiscalização foi entregue à PF. Por volta das 10h40 da manhã de terça-feira, a Polícia Federal informou que a Operação Farnel foi finalizada. Foram apreendidos aparelhos celulares, notebooks, HDs, pendrives e documentos diversos. De acordo com a Polícia Federal, os crimes praticados com recursos do programa têm potencial impacto social, quantitativa e qualitativamente, tendo em vista que englobam verbas destinadas aos serviços de educação para a população, principalmente a de baixa renda. Muitas vezes, estas pessoas têm na merenda escolar a única fonte de alimentação diária. Nossa equipe tentou contato com a Associação dos Produtores Rurais de Petrópolis, mas até o fechamento desta edição não obtivemos retorno. Já a Prefeitura de Petrópolis informou que a operação da Polícia Federal deflagrada na manhã de terça-feira para apurar irregularidades na aquisição de merenda escolar refere-se a períodos anteriores à sua administração municipal. A Prefeitura de Petrópolis informou ainda que vai abrir uma sindicância e afastar os servidores envolvidos até que a investigação termine. E o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o MPRJ, oficiou a Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul solicitando informações atualizadas e documentadas sobre a previsão de entrega da reforma da quadra poliesportiva de Barão de Angra. As intervenções deveriam ter sido finalizadas em dezembro de 2023. A denúncia chegou ao Ministério Público através do vereador Léo Correia do Cidadania, que pediu esclarecimentos sobre o andamento da obra, que deveria ter sido entregue em dezembro de 2023. Orçada em R$500 mil, em março do ano passado, a Prefeitura não forneceu um prazo para a realização das intervenções. Obra pública, gente. Isso é lei federal. A nova placa em Barão de Angra não coloca o prazo de entrega da obra. A denúncia foi encaminhada para o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro após o parlamentar, em novembro do ano passado, vistoriar a quadra em Barão de Angra e encontrar o local abandonado e sem a placa com os dados da obra. Na denúncia, ele ainda afirma que a Prefeitura não respondeu aos ofícios encaminhados. Após a denúncia, o município retomou as intervenções e recolocou a placa na unidade. Os recursos para a obra foram disponibilizados por meio de emendas parlamentares. Na manhã de terça-feira, um ônibus da Petroita foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal na BR-040, na altura do bairro Duques, em Petrópolis. Segundo a corporação, o veículo estava com licenciamento atrasado. A apreensão foi realizada na BR-040, na altura do bairro Duques, em Petrópolis. O coletivo de prefixo 2009 operava a linha 404 Duques da empresa Petroita, mas não pôde seguir viagem após a Polícia Rodoviária Federal parar o veículo. Gente, a Federal parou o ônibus, travou o ônibus, o motorista só pôde trazer a gente até aqui no Alemão, cara. Olha aqui, o ônibus tá cheio. Tô morrendo de nervoso. Segundo a PRF, durante a fiscalização de rotina foram encontradas algumas irregularidades, entre elas o para-brisa trincado e a falta de legibilidade e visibilidade das placas do veículo. Ainda segundo a corporação, o último licenciamento do ônibus era de 2018. Além das irregularidades do documento, a empresa também descumpriu a determinação da CPTrans através da lei municipal, que determina que os ônibus operem pelo período máximo de 11 anos após a fabricação. Segundo os dados do Detran, o veículo foi fabricado em 2012 e não poderia mais estar em operação. E nós questionamos o Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários de Petrópolis, o CETRANSPETRO, se a Petroita pretende colocar outro coletivo para atender a linha Duques, mas até o fechamento não tivemos retorno. Já a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, foi questionada sobre as fiscalizações realizadas, visto que as empresas continuam desrespeitando a lei, mas também não tivemos retorno. E na manhã de quarta-feira, que passou, um incidente envolvendo um ônibus da Aviação Cidade das Hortênsias assustou os moradores do centro de Petrópolis. O veículo, que passava pela rua Silva Jardim, foi consumido pelo fogo. Segundo informações de pessoas que passavam pelo local, mais de 30 pessoas estavam no veículo.
A manhã dessa quarta-feira, em Petrópolis, foi marcada por um incidente que assustou quem estava no centro, quando um ônibus da linha 306 e 323 do bairro Esperança, via Ponte de Ferro, pertencente à Aviação Cidade das Hortênsias, pegou fogo na rua Silva Jardim. O incidente começou por volta das 6h35 da manhã, quando o Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido, mas um veículo foi atingido pelo fogo. O Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários de Petrópolis disse que assim que o incêndio foi identificado, eles tentaram conter o fogo, mas ele se alastrou rapidamente por todo o veículo, mesmo com a utilização de extintores de incêndio extras. A densa nuvem de fumaça resultante do incêndio parou sobre o centro histórico, enquanto a rua Silva Jardim foi completamente interditada, deixando motoristas em busca de rotas alternativas. As linhas de ônibus que normalmente circulam pela rua Silva Jardim foram desviadas para a Avenida Ipiranga, proporcionando uma solução temporária enquanto a situação era normalizada. As equipes de resgate e limpeza estiveram empenhadas em restaurar a normalidade na região. A CPTrans informou ao jornal Correio Petropolitano a lista de ônibus vistoriados pela companhia no final de dezembro de 2023. O pedido foi feito após o Ministério Público do Rio de Janeiro apontar 54 veículos das empresas reprovados em vistoria pela CPTrans em circulação. No documento, a companhia aprovou mais de 20 veículos que excederam o prazo de uso, segundo a resolução dela mesma. A lista foi enviada ao jornal por meio da Lei de Acesso à Informação e engloba 60% da frota das empresas Cascatinha e Petroita. De acordo com a lista, 23 veículos foram aprovados pela Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, mesmo tendo excedido o prazo de uso. Em contrapartida, outros veículos da Petroita que não estão na lista já apresentaram problemas em 2024. Após vistorias realizadas por vereadores de Petrópolis em ônibus que estavam em circulação no município, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ingressou com uma ação civil pública contra as empresas Petroita e Cascatinha. O MPRJ apontou que 54 veículos das empresas não poderiam estar em circulação, pois foram reprovados em vistorias da CPTrans. Já no dia 7 de dezembro de 2023, o juiz da 4ª Vara Civil de Petrópolis, Jorge Luiz Martins, determinou a retirada de circulação dos ônibus reprovados por itens de segurança em até 10 dias. Esta última também determinou a substituição dos coletivos que ultrapassarem os 11 anos de uso, num prazo de 120 dias. O documento enviado exclusivamente ao Correio Petropolitano constatou 65 veículos das empresas Petroita e Cascatinha que foram vistoriados pela CPTrans em 2 períodos. A primeira vistoria aconteceu em agosto de 2023, quando 5 veículos foram aprovados, outros 6 aprovados com restrições e 54 veículos foram reprovados. Uma outra vistoria foi realizada de forma extraordinária no dia 21 de dezembro, quando 8 veículos não foram vistoriados por estarem passando por manutenção. 4 veículos foram reprovados, outros 4 reprovados com restrições e 49 deles foram aprovados na vistoria. No entanto, pôde-se notar que alguns dos veículos aprovados na segunda vistoria estão com um tempo limite de uso excedido. 8 veículos da Petroita foram fabricados em 2011 e 9 deles em 2012. Já da Cascatinha, consta um veículo datado de 2010, 2 de 2011 e 3 em 2012. Segundo a resolução da CPTrans de número 2, do dia 8 de dezembro de 2008, a idade máxima dos veículos de transporte coletivo do município de Petrópolis, do tipo padrão e convencional, é de 11 anos. Nesta quarta-feira, o juiz Jorge Luiz Martins, da 4ª Vara Civil de Petrópolis, convocou todas as empresas de ônibus para uma audiência. Além disso, o juiz pediu a vistoria de 100% dos veículos das empresas Petroita e Cascatinha. A cada mês, a cada reunião, a sociedade civil tem se debruçado para cobrar, não só dos empresários, mas tanto dos vereadores quanto do governo municipal, para que medidas mais duras de fiscalização sejam realizadas na cidade. Vários ônibus são reprovados e aprovados na fiscalização feita pela CPTrans. E o que mais nos choca é
o caráter técnico da fiscalização. Na manhã de terça-feira, um ônibus da Petroita foi apreendido em fiscalização da Polícia Rodoviária Federal no pórtico do Quitandinha. Segundo a PRF, o veículo em questão estava com o documento vencido desde 2018, para-brisa trincado, cronotacógrafo sem aferição e placa sem condições de legibilidade e visibilidade. Na ocasião, passageiros do transporte público que fazia o trajeto da linha Duques tiveram que descer no meio do caminho. Já no dia 4 de janeiro deste ano, um outro veículo da empresa Petroita, que atende a linha Venezuela, quebrou em meio à Avenida Queller. Na ocasião, o horário do serviço foi atrasado e provocou um trecho de lentidão na avenida. Ao pesquisar a documentação destes dois ônibus, o período de fabricação está datado do ano de 2011. Procuradas, as empresas Petroita e Cascatinha não responderam sobre o motivo dos ônibus estarem rodando irregularmente. Referente ao ônibus apreendido pela PRF, que a gente mostrou há pouco, também não obtivemos resposta sobre quais medidas foram tomadas para garantir que os passageiros cheguem até o destino final. A CPTrans, responsável pela fiscalização desses veículos, também não respondeu até o fechamento desta edição. E o Hospital Santa Teresa informou que aceitou a solicitação do juiz da 4ª Vara Civil de Petrópolis para manter o convênio com a Prefeitura do município até 31 de dezembro. As informações foram trazidas em audiência especial nesta quarta-feira. O Hospital Santa Teresa aceitou a solicitação do juiz da 4ª Vara Civil de Petrópolis, Jorge Martins, para manter o convênio com a Prefeitura do município até 31 de dezembro. As informações foram trazidas em audiência especial, que contou com a presença da secretária estadual de saúde, Cláudia Mello, e representantes do município e da unidade de saúde. A audiência desta quarta-feira é mais uma tentativa para solucionar o problema. Uma dentre as principais preocupações do juiz Jorge Martins é em relação à importância do Hospital Santa Teresa para o sistema de saúde do município e também da região. O debate agora é em torno dos valores que serão pagos e quais serviços serão renunciados pelo HST. A unidade quer, por exemplo, deixar de realizar os serviços de hemodiálise por considerar a possibilidade do serviço ser feito por outra unidade de saúde. Um dos motivos, segundo o hospital, é financeiro. Hoje o serviço custa R$ 560, mas o sistema público só paga R$ 240. A terapia renal é um caso que a gente fica bem preocupado com relação aos pacientes que não tem mesmo para onde ir. Em 3 meses é difícil de conseguir localizar mesmo o prestador de conversão com outro prestador. Ele hoje não está completo, mas não tem como absorver esses todos, teria que se adaptar com mais RH, recursos humanos, com mais também a parte estrutural, talvez abrir um tubo, mas é uma coisa que em 3 meses ele não consegue. Tentamos conversar, mas Marcelo pode depois trabalhar mais, mas de imediato ele não tem como 3 meses absorver esses pacientes. Apesar disso, Santa Teresa também ofereceu a contrapartida de aumentar a produção de cirurgias eletivas. Isso, no entanto, é condicionado ao aumento do repasse de verbas pelo sistema de saúde. 31 de dezembro, dá para ficar? Dá. É fácil falar, fica com a neuro, fica com a hemodiálise, fica com isso, mas olha o que a gente recebe, olha quanto custa. Eu já tive a oportunidade de exemplificar isso aqui. As partes concordaram que o Hospital Santa Teresa contrate uma auditoria técnico-contábil independente que será acompanhada pela Secretaria Estadual de Saúde e pelo município de Petrópolis. A análise deve ter um prazo de 60 dias e, após esse período, uma nova audiência será marcada para decidir quais serviços ficarão disponíveis até o dia 31 de dezembro. Estando há 4 anos fechado, a Prefeitura de Petrópolis informou que vai entregar o Teatro Dom Pedro reformado até o mês de julho deste ano. As obras no equipamento já passaram por diferentes entraves e desta vez uma nova empresa assumiu as intervenções. O prefeito Rubens Bontempo informou através das redes sociais que as obras no Teatro Dom Pedro devem ser finalizadas até julho deste ano. Na publicação, Bontempo disse que, para tal, foram injetados mais de R$ 1 milhão nas intervenções, através de recursos enviados pela deputada federal Jandira Fegali. A gente tem uma boa notícia para poder dar para vocês, graças à nossa deputada federal Jandira Fegali, que se sensibilizou com o nosso pedido, com o pedido da Diane Leix, que é a nossa presidente do Instituto Nacional de Cultura, e colocou R$ 1 milhão para a gente poder ampliar todo o escopo da obra e poder entregar o teatro
ainda dentro do período de 2024. De acordo com a Prefeitura de Petrópolis, o teatro terá novas salas de dança e música, além da revitalização completa do prédio principal e do prédio anexo. No ano passado, o governo municipal optou pelo distrato com a empresa anterior, alegando que apenas 25% das intervenções haviam sido realizadas antes da paralisação. Segundo a placa com as informações da obra, o término do prazo é de 240 dias, a contar do dia 27 de novembro de 2023. O total das intervenções, desta vez, é de R$ 2.322.890. A empresa responsável pelo serviço é a Engeprat Engenharia e Serviços, vencedora de uma licitação que foi realizada em agosto. Para o presidente do Instituto Cives, Mauro Correia, já passou da hora desta reforma ser finalizada. Já tem quase 4 anos, né, nesse vai e vem, né, dessas empresas que são contratadas para fazer a obra, né, e aparentemente na hora da licitação elas não são bem, entre aspas, escolhidas, né, por algum problema técnico não dão conclusão, ou não sei se tem algum problema administrativo da própria prefeitura. Então a gente torce para que dessa vez, né, finalmente eles consigam finalizar a obra, né. Símbolo do turismo e cultura da cidade, o Teatro Dom Pedro está em obras desde 2019, entre períodos de pleno serviço e paralisações. A prefeitura quase perdeu R$ 1.800.000 em verbas do Ministério do Turismo, que foram destinadas para a reforma do espaço. Para utilizá-los, as obras deveriam ser reformadas até dezembro do ano passado, o que foi feito no mês de novembro. Essa questão de perder verba, isso aí é uma coisa que recorrente na nossa prefeitura. Não estou falando que é um problema desse governo, mas vários outros governos. Só para citar um exemplo, o Parque lá da Ipiranga já teve 2 ou 3 verbas de deputados, né, carimbadas e nunca saiu do lugar. Então isso aí é uma coisa... denota uma incapacidade, né, da prefeitura de administrar isso, né, que ela carece de recursos e quando tem o recurso ela não consegue, ou é uma questão de falta de apresentação de um projeto, né, que atenda às necessidades lá do órgão que libera verbas. Então a gente não sabe exatamente qual é o problema, mas isso aí não é uma novidade para nós, não. A Prefeitura de Teresópolis abriu uma chamada pública para os ambulantes com interesse em participar da comercialização de produtos no período do Carnaval 2024, que acontece entre os dias 8 e 13 de fevereiro. A atividade é realizada na Praça Olímpica Luiz de Camões, das 7 horas da noite à 1 da madrugada. Aos interessados, os pontos para comercialização serão definidos por sorteio, que vai ser realizado no dia 19 de janeiro, às 3 horas da tarde, no Teatro Municipal. É preciso comparecer no dia e não será permitido o uso de procurações. No sorteio estão sendo ofertadas 10 vagas para a classe de bebidas, produtos em PET, copos plásticos ou latas e 2 para a classe de produtos de carnaval. Serão somente aceitos aqueles que possuírem a inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o CNPJ. A listagem com toda a documentação necessária está disponível no site da Prefeitura, em teresópolis.rj.gov.br. O valor para a participação do sorteio é de R$ 709,10. A entrega da credencial de identificação ocorre somente no dia 30 de janeiro, com a apresentação da guia paga. E nós ficamos por aqui, o nosso Jornal de Sábado, com as principais notícias aí da semana. Mas segunda-feira estamos de volta ao vivo às 7h30 da manhã, não é, Nana? Isso aí. Bom fim de semana para todos vocês e até segunda-feira ao vivo às 7h30 da manhã. Tchau. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.